Bom, Kelly, agora a gente vai estar realizando a avaliação dinâmica, que é a avaliação da pisada da cliente. Como se ela estivesse caminhando. Justamente. Então a Bruna, eu vou pedir para que ela passe andando pela plataforma. Isso, vira. Agora com o pé esquerdo. Pronto. Agora eu vou pedir para a máquina fazer a leitura dessa pisada dela. Então simulou a caminhada, aí a máquina pegou essa caminhada e agora vai aparecer ali os 2 pés durante a caminhada dela. Então agora eu vou pedir para ela passar de novo e já vai estar saindo lá no software a pisada dela. Então a máquina já registrou e mostrou pra gente todo o mecanismo de pisada dela. Então a gente salva. Interessante, olha os pés da Bruna lá, já tá dando para visualizar, os dedos de um pé estão mais próximos um do outro, os dedos do outro pé estão um pouquinho mais distantes, isso aí o Pablo vai explicar pra gente por quê. E agora a gente avalia o comportamento da pisada dos 2 pés. O interessante no caso da Bruna, que lembra que os 2 pés dela eram considerados normais na posição estática. Agora na avaliação dinâmica, o que a gente observou? Que o pé esquerdo, ele deu para mim como um pé plano e o pé direito como um pé normal. Então, o que a gente pode analisar com essa informação? Que existe um desabamento do arco. Então, é como se ela tivesse com um apoio com um pé normal e na hora que ela colocasse o pé esquerdo no chão, o arco desabaria. Encostaria quase no chão. Justamente. Então, nesse caso, a gente construiria uma palmilha com um apoio de arco, justamente para evitar esse desabamento. Tá vendo? Então, nesse caso, Pablo, é importante a gente falar pro pessoal que está em casa que no caso da palmilha que a gente compra lá na loja, que eu escolhi por conta própria, as palmilhas são iguais. Então, ela vai fazer a mesma coisa nos 2 pés. E aqui no caso da Bruna, não. Tem uma palmilha específica para um dos pés, né? Justamente. A gente, de uma forma bem analógica, a gente procura orientar os clientes, é como se fosse um alinhamento e um balanceamento do pé. Então, não necessariamente o que acontece num pé, acontece com o outro. Então, a gente viu aqui um exemplo de que a tendência do caso da Bruna é estar desenvolvendo um pé plano no pé esquerdo e um pé continua um pé normal, ou seja, um pé estável no pé direito. É importante falar também que o pé plano, muitas vezes as pessoas pensam que é o arco desabado completamente, aquele pé reto no chão. E não é, né, Pablo? A gente viu aí que discretamente a Bruna apresentou um pé plano durante a marcha. Então é uma coisa muito discreta que pode ser considerado como pé plano. No caso da Bruna, o que tende a desenvolver um pé plano é o que a gente chama de uma pisada pronada. O que é uma pisada pronada? Vamos mostrar então uma pisada pronada para o pessoal em casa entender. Olha lá, parou. Uma pisada pronada é quando o arco de deslocamento do pé ele forma um formato de um C. Então ele não tem uma pisada linear. Então ele começa a pisada do pé, em vez de ele continuar reto, que seria considerado normal, a pisada ela termina direcionando para o hálux, para o dedão. Pro dedão. Então na palmilha a gente colocaria um elemento abaixo do dedão, evitando esse deslocamento para dentro, tanto no pé esquerdo como aqui no pé direito. Aqui ele teria que ir reto e aqui ele está indo para o lado do dedão. No caso da Bruna, cada pé teria uma palmilha de um jeito, orientada para cada problema de cada pé, né? Bom, tudo bem, até aí tudo bem. Agora, quanto tempo a Bruna usaria essa palmilha? Tem uma vida útil? Como é que funciona? Essa é muito boa pergunta, porque em casos de adultos, onde que o tamanho do pé já está padronizado, aí a gente só orienta para que o cliente tenha um cuidado com a sobrevida da palmilha, usando meias de algodão, naqueles casos de pé que transpiram demais. E em casos de criança, a gente acredita que aumenta-se em torno de 2 números por ano. Então uma criança que calça 28 em janeiro, provavelmente em dezembro ela já vai estar calçando 30. Tem que fazer outra avaliação para mudar a palmilha? Aí é necessário fazer uma outra avaliação, porque não se dá para usar uma palmilha 28 num pé 30. Então, no caso do adulto, a gente sempre faz a manutenção da mesma palmilha. No caso da criança, a gente procura cada ano mudar a palmilha. Oi, meu nome é Letícia.
Professora, eu queria saber se quando acontece um acidente e a pessoa fica com uma perna mais curta que a outra, a palmilha pode corrigir esse erro? Olá, Letícia, tudo bem? Sua pergunta é bastante pertinente e muito comum. Então, em situações de fraturas, com perda de massa óssea e com diminuição do tamanho de um membro com relação ao outro, realmente vai ficar uma diferença muito grande. E aí um comprometimento da marcha, ou seja, a pessoa ela vai andar e naturalmente ela vai claudicar. E esse claudicar, ou seja, ele vai ficar mancando porque uma perna vai ficar menor do que a outra. Isso causa um comprometimento para a pelve e um comprometimento para a coluna vertebral. Então, além do indivíduo ter todo um processo traumático pós-fratura, ele acaba também tendo um desequilíbrio da coluna vertebral, da musculatura que envolve a pelve e a coluna. Então é necessário que haja uma correção. Só é possível através de uma adaptação de um calçado com uma palmilha correspondente à altura da perda. Por exemplo, se a distância ou a perda é de 1 centímetro entre um pé e o outro, por causa da diminuição da perna, então se confecciona uma palmilha de 1 centímetro. E assim sucessivamente. É necessário que haja um calçado adaptado, confeccionado, para que essa palmilha seja também adaptada a esse calçado, para que haja a correção dessa distância entre um pé e o outro pé correspondente à perna mais curta. Ô Pablo, acho que faltou aí então a parte estática. A gente falou do pé plano, do pé cavo. Ela fez a avaliação andando, parada e o equilíbrio. Como é que funciona? Isso, agora a avaliação do equilíbrio, a gente vai pedir para que ela suba em cima de uma superfície instável. Para quê? Para que proporcione ao corpo dela desequilíbrio. Então agora, gente, nós vamos posicionar a Bruna aqui e o Pablo vai orientar para saber como que é feita a parte da avaliação do equilíbrio. Pablo, como que é? Bom, a avaliação do equilíbrio, que a gente chama de estabilometria, é feita em 2 momentos. Em primeiro momento com a cliente com o olho aberto e depois com o olho fechado. Então eu vou pedir para que o aparelho faça a leitura da oscilação daquele pontinho que aparece na tela, chamado de baricentro corporal. Então aquele pontinho vermelho na tela aparecendo significa a oscilação do equilíbrio da Bruna. Justamente. Então o aparelho começou a fazer a varredura das oscilações corporais dela, porque indiretamente está relacionada à quantidade de peso que ela coloca sobre os pés. Se o corpo dela oscilar para frente, a tendência de aumentar a pressão na parte anterior do pé. Se ela oscilar para trás, a tendência das oscilações do aumento da pressão na parte do calcanhar do pé. Então as oscilações da Bruna se concentraram dentro dessa elipse verde, na qual trouxe uma pontuação de 92%, que a gente considera normal. Se esses riscos ultrapassassem o limite verde e se concentrassem dentro da elipse roxa, a gente consideraria como um equilíbrio moderado. Na parte elipse amarela, um equilíbrio ruim. E se os traços se permanecessem dentro da elipse vermelha, a gente consideraria como um equilíbrio péssimo. Então, quanto mais doente ou com falta de equilíbrio, mais longe do centro esse equilíbrio fica. Justamente. E a tendência é pessoas, por exemplo, com labirintite, amputados que não tenham segurança com a sua prótese, pessoas com lesões do sistema nervoso central. Então são todas pacientes que têm uma característica de oscilação. De maneira geral, perder o equilíbrio e vai se afastar do centro. Justamente. Então é uma maneira muito exata e quantitativa da gente estar monitorando o equilíbrio da pessoa. É mais preciso. E nesse primeiro momento foi de olho aberto. E depois vai ser de olho fechado a mesma coisa? Isso. O interessante da oscilação agora é a gente observar o comportamento para onde ela oscilou. Então a gente pede para se montar um gráfico. E Ali tem o gráfico da oscilação dela, de olho aberto. E a gente consegue verificar aqui nesse gráfico a quantidade de pressão que ela coloca sobre a espuma. Aqui a gente avalia o comportamento dos pés num sentido látero-lateral, ou seja, da esquerda para a direita. E nesse gráfico amarelo a gente verifica a questão dos pés, o deslocamento para frente e para trás. Então no caso da Bruna, com o olho aberto, ela oscila mais para a esquerda e mais para trás.